Olá, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos estudando nas Escrituras, né, sobre a dúvida que foi levantada sobre a questão de se o homem não aceitar Jesus, o que acontece com ele. Como bem nós falamos já nos outros vídeos, nosso objetivo não é fazer uma opinião pronta para você. Quero que você pense e reflita comigo nas Escrituras e você, né, defina essa questão que pode ter sua relevância, como nós já dissemos. Se a pessoa não aceitar Jesus, não é salva, como é que ficam as pessoas que viveram antes de Jesus Cristo? Ou como ficam pessoas que não têm acesso ao Evangelho? As pessoas que hoje estão morrendo nas guerras, estão morrendo nas dificuldades que existem por todo o mundo e que não tiveram acesso ao Evangelho. Se essas pessoas não tiverem acesso ao Evangelho, então quer dizer que elas estão perdidas e serão condenadas. É isso que nós estamos tentando ver aqui nas Escrituras. E o que nós queremos nesse terceiro vídeo é dar continuidade ao assunto da interpretação das Escrituras com base no caráter de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Como nós falamos no vídeo anterior, as Escrituras precisam ser interpretadas de uma forma coerente. E essa coerência nós encontramos na pessoa de Jesus, pois ele é o Verbo que se fez carne e que habitou em nosso meio. É nele que nós temos o entendimento, como disse lá João, na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 20, é nele que nós temos o entendimento do que é verdadeiro. Se estamos nele, Jesus, então vamos ter um entendimento do que é verdadeiro, porque ele revela para nós o verdadeiro caráter de Deus. Como nós dissemos, muitas pessoas dizem que Deus é bom, Deus é amor, mas que também é justiça. Então, por isso, se as pessoas não fizerem aquilo que estiver corretamente destinado ali por Deus, essas pessoas então não escapariam dessa ação de justiça de Deus. Eu acredito que essa visão a respeito de Deus é a visão que nós herdamos lá da leitura das Escrituras por Moisés. Quando nós temos uma revelação ali, de um Deus que, pela maneira como Moisés expôs, de um Deus que era vingativo, um Deus que era austero, um Deus que era muito rígido e que muitas vezes levava as coisas realmente ao extremo. Mas esse não é o Deus que nós conhecemos em Jesus Cristo. Eu até brinco dizendo, será que o Deus do Velho Testamento aceitou Jesus e mudou no Novo Testamento? É claro que não. A visão que nós temos das Escrituras no Velho Testamento sobre Deus foi dada a partir da revelação pessoal que cada uma das pessoas que escreveu parte do livro do Velho Testamento colocou lá. Era um entendimento, era a experiência, era a revelação pessoal dessa pessoa com Deus. O verdadeiro Deus nós conhecemos na pessoa de Jesus Cristo. E com base nesse entendimento, falando sobre a questão da salvação, nós podemos fazer uma referência simples para entender o que nós estamos dizendo. Por exemplo, o que diz o Velho Testamento sobre a questão do pecado, da queda do homem? Quando nós fazemos referência a isso, nós vamos lá a Gênesis capítulo 3, quando Deus deu ao homem a diretriz de que de todas as árvores do jardim ele poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não comesse, porque se ele comesse daquela árvore, ele certamente iria morrer. Toda a interpretação que nós tivemos desse texto foi baseada na questão do pecado, da queda do homem e tudo mais. Mas quando nós vamos olhar as Escrituras em Jesus e o que ele nos revela sobre isso, ele não conta essa história, mas ele conta para nós uma outra história que está em Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32, que é a parábola do filho pródigo. Tá? Não vamos ler aqui porque nós não temos tempo para isso, mas a Valéria vai ler aqui o verso 24. Todo mundo sabe da história do filho que pediu a herança para o pai ainda morto, o pai ainda vivo, o filho pediu a herança, saiu e se afastou da casa do pai e foi viver dissolutamente longe da casa do pai. E por consequência disso,
Depois que ele gastou tudo que tinha, ele passou a ter uma vida miserável comendo comida de porcos. Não é verdade? Aí chegou um momento que ele cai em si e ele lembra que na casa do pai, até os jornaleiros, os empregados tinham uma vida decente, né? Tinham um cuidado decente, que era o cuidado do pai. Então veja o verso 24 aqui conosco. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, nesse texto aqui, dessa parábola, dessa história contada por Jesus, ele explica o processo da queda do homem. Ele explica que esta queda, na verdade, não se deu pelo fato do homem comer de uma fruta, que seja lá o qual tenha sido o que foi, mas foi o fato do homem ter decidido se afastar de Deus. Esse afastamento de Deus é a queda do homem. Esse afastamento do homem da casa do Pai, da comunhão com o Pai, da dependência do Pai, da vivência e de uma vida íntima com o Pai, esse afastamento é a queda que Jesus descreve. Essa é a verdade que nós temos daquilo que nós temos como relato do Velho Testamento, lá em Gênesis, também descrito por Moisés. E a Bíblia define, esse cara estava morto, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Quando nós estávamos nos nossos pecados, estávamos mortos nas nossas ofensas e delitos. Esse cara estava morto, mas ele foi despertado em um momento, houve um despertamento em sua consciência, então ele decide voltar para a casa do Pai. Essa volta para a casa do Pai representa o momento em que ele recebe no seu coração a revelação de que a vida está na casa do Pai, no relacionamento com o Pai. Essa é a interpretação, essa é a base que nós tomamos das Escrituras como interpretação do caráter de Deus. Jesus aqui revela o amor de um Pai paciente, bondoso, amoroso, que não levou em conta os pecados deste filho, nem suas atitudes, mas que estava de braços abertos, pronto para recebê-lo. Deu para você pegar uma base? Essa é a visão de você interpretar as Escrituras com base na pessoa de Jesus, né? Para que você tenha um entendimento completo. Não se descarta o que está escrito lá no Velho Testamento, mas o entendimento completo está na pessoa de Jesus. Tá bom? Até o próximo vídeo. Nós te agradecemos aí.